Por séculos, as pirâmides maias permaneceram diante de nós como enigmas silenciosos, em meio à selva. Estruturas enormes, erguidas pedra por pedra, num universo sem animais de carga, sem metalurgia avançada, sem rodas funcionais para transporte e com recursos limitados. A pergunta ressoa desde o século XVI, quando os primeiros cronistas espanhóis observaram aqueles monumentos com espanto. Como uma civilização, sem as ferramentas consideradas essenciais, conseguiu levantar arquiteturas tão precisas, tão pesadas e tão resistentes ao tempo? Hoje, nós caminhamos rumo a esse mistério, e ele não é simples. Nenhum engenheiro moderno consegue olhar para El Mirador, Palenque ou Chichén Itzá, sem perceber que ali existe mais do que esforço humano. Existe planejamento urbano, existe matemática, existe astronomia aplicada, existe uma tecnologia que não deixou manuais para trás. E mais ainda, existe algo que não combina com o senso comum de que civilizações antigas eram limitadas ou rudimentares. E aqui fica o gancho central. Os maias não construíram pirâmides para dominar territórios. Eles construíram máquinas simbólicas de tempo, poder e cosmos, e fizeram isso com um nível de organização quase impossível de reproduzir hoje sem maquinário pesado. Mas antes de mergulharmos na engenharia e na mente desses arquitetos ancestrais, peço uma coisa simples e essencial para você que está assistindo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Esses gestos ajudam o YouTube a entregar nosso conteúdo para muito mais pessoas e nos permitem continuar produzindo documentários aprofundados como este. Agora, prepare-se. A história por trás dessas pirâmides não é apenas sobre pedras empilhadas. É sobre matemática ritual, sobre cidades planejadas 1000 anos antes da Europa medieval sonhar com algo parecido, sobre o domínio brutal da natureza e sobre uma civilização que colapsou justamente por causa das mesmas tecnologias que a fizeram grandiosa. Vamos começar. A primeira chave para entender como os maias construíram suas pirâmides está em algo que raramente associamos às civilizações antigas. Eles eram matemáticos de altíssima precisão. Antes de falarmos de pedras, precisamos falar de números, porque, para os maias, o universo inteiro era um sistema matemático. Eles desenvolveram o zero de forma independente, muito antes que isso se tornasse comum no mundo. Criaram um sistema vigesimal, capaz de representar datas, ciclos astronômicos e proporções arquitetônicas com uma clareza que surpreende arqueólogos até hoje. Ali, no centro dessa matemática, nasce o primeiro pilar das pirâmides, a previsão de cargas e pesos através de proporções geométricas ritualizadas. Vamos ao exemplo clássico. El Mirador, na Guatemala. A pirâmide Ladanta ocupa cerca de 2,8 milhões de metros cúbicos de material. Para termos uma noção, isso significa que a quantidade de pedra usada ali supera a de muitas pirâmides egípcias. E ainda assim, quando analisamos sua base, percebemos algo que não combina com improvisação. Cada degrau segue uma proporção constante, milimetricamente reproduzida sob padrões de simetria que jamais poderiam ter surgido por tentativa e erro. Como essa precisão foi alcançada? Não existiam formas metálicas, não existiam prumos de aço. Em vez disso, os maias criaram sistemas de alinhamento baseados no Sol, na Lua e na trajetória de Vênus. Arqueoastronomistas modernos demonstraram que templos inteiros funcionavam como estruturas calibradas pelo movimento celeste. Amanheceres específicos marcavam o ponto exato onde a sombra deveria tocar, revelando linhas retas invisíveis que guiavam a construção. Antes de continuarmos, se você gosta de histórias que o tempo quase apagou,
Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. E se puder, nos apoie no botão Valeu demais! Esse gesto simples apoia a criação de documentários que tratam a ciência com o rigor e a profundidade que ela merece. Continuando. Mas isso não explica o mais impressionante: a logística do levantamento das pedras. Sem animais de carga, porque as Américas não tinham cavalos, bois ou camelos, tudo era carregado por mãos humanas, milhares delas. E aqui entra outra descoberta recente. Os maias desenvolveram rampas modulares, feitas de terra e cal, que eram desmontadas e remontadas conforme a pirâmide crescia. Em escavações realizadas em El Tintal, arqueólogos encontraram indícios de rampas com inclinações específicas calculadas para permitir que grupos enormes mantivessem ritmo constante, sem colapsar de exaustão. E, claro, existe o material, o sascab. O sascab era um tipo de pedra calcária moída, misturada com argila e água. Quando compactado e seco, ele atingia uma resistência surpreendente. Os maias usavam o sascab para revestir, nivelar e impermeabilizar suas pirâmides. Mas mais do que isso, em certas regiões, ele se tornou a base estrutural que substituía concreto moderno. E de maneira tão eficiente que algumas pirâmides resistiram intactas à umidade extrema e às raízes de árvores gigantescas por mais de 1.400 anos. Mas o segredo não era apenas técnico. Enquanto os trabalhadores carregavam blocos e moldavam rampas, membros da elite intelectual maia supervisionavam o projeto com base em mapas urbanos complexos, onde as pirâmides funcionavam como nós energéticos e políticos de cada cidade-estado. Elas não eram construídas para um único propósito. Eram túmulos simbólicos, observatórios, palcos cerimoniais, marcos temporais e centros administrativos ao mesmo tempo. E tudo isso nos leva a uma conclusão inevitável. Os maias dominaram a engenharia porque dominavam a matemática, a astronomia e a organização social em níveis extraordinários. Mas mesmo entendendo seus cálculos, resta a segunda grande pergunta, talvez a mais intrigante de todas. Como eles ergueram esses colossos dentro de um ambiente hostil, cercados de selvas impenetráveis, sem alimentos em abundância, sem metais e sem grandes reservas de materiais? É isso que veremos agora. Quando olhamos para as pirâmides maias, tendemos a imaginar trabalhadores isolados movendo pedras em silêncio. Mas a realidade era muito diferente e muito mais impressionante. As pirâmides surgiram de uma força social coordenada, de um sistema econômico e espiritual que transformava o trabalho pesado em ato sagrado e obrigatório. Primeiro, precisamos falar do ambiente. As cidades maias não foram erguidas em desertos abertos como no Egito, mas sim em selvas densas, úmidas, cheias de doenças, insetos e predadores. Cada metro de terreno precisava ser domado antes da construção. E mesmo assim, eles conseguiram criar redes urbanas gigantescas, conectadas por estradas largas, retas e niveladas chamadas Sac-Biob. Esses caminhos funcionavam como artérias que transportavam alimentos, trabalhadores, ferramentas e materiais em fluxo contínuo. A análise do solo ao redor de El Mirador revelou depósitos de pó calcário que só poderiam estar ali se centenas de toneladas de material fossem movidas diariamente. E para sustentar essa operação descomunal, os maias desenvolveram um segundo segredo engenhoso: reservatórios de água artificiais, alguns com capacidade para milhões de litros. Eles impermeabilizavam o fundo desses reservatórios com um estuque especial capaz de resistir a séculos. Montes de evidências mostram que o abastecimento de água era tão crucial para manter trabalhadores quanto o próprio material de construção.
Mas nada disso explicaria o volume de trabalho sem o fator social. As pirâmides eram mais do que monumentos, eram símbolos de ordem cósmica. Erguê-las fazia parte da missão espiritual que mantinha a identidade maia. Trabalhadores não construíam por imposição. Muitos construíam porque acreditavam que a pirâmide era literalmente o eixo que conectava terra, céu e submundo. Assim, a construção se tornava um ritual coletivo que justificava sacrifícios, longas jornadas e até mortandade. Outro ponto impressionante: os maias eram especialistas em modularidade. Eles construíam pirâmides por camadas sucessivas, ampliando versões anteriores em vez de criar tudo de uma vez. Uma pirâmide podia passar por 5, 6, até 8 fases de expansão ao longo dos séculos. Isso exigia que cada geração de engenheiros entendesse a estrutura interna deixada pela anterior, uma espécie de diálogo arquitetônico que atravessava linhagens inteiras. E como isso era possível sem registros escritos técnicos? A chave está nas casas de elite, onde foram encontradas tábuas, murais e glifos que descrevem rituais de alinhamento, cálculos e histórias de construção. Não são manuais, mas são pistas de que existia uma classe inteira dedicada ao planejamento urbano e astronômico. Ferramentas? Simples, mas eficientes. Martelos de pedra dura, como obsidiana, cinzéis improvisados, cordas de fibras vegetais surpreendentemente resistentes, alavancas de madeira pesada, técnicas de aquecer e resfriar pedra para soltá-la de camadas naturais. Mas nada impressiona mais do que o seguinte: em Palenque, análises estruturais revelam que longos corredores internos foram construídos com sistemas de abóbadas falsas, que distribuem peso de maneira tão inteligente que o teto permanece firme até hoje, com deslocamentos inferiores a 1 centímetro. É engenharia pura, engenharia realizada por pessoas que não tinham trenas de metal, mas possuíam domínio absoluto do espaço arquitetônico. E aqui está o maior paradoxo. A mesma inteligência que construiu as pirâmides levou ao colapso da civilização. O desmatamento massivo para abrir espaço, produzir cal e alimentar grandes populações acabou esgotando recursos naturais em várias regiões maias. Com menos água, solos degradados e cidades cada vez maiores, a sociedade entrou em colapso ambiental. É uma ironia cruel. A tecnologia que produziu monumentos eternos, ao mesmo tempo, corroeu as bases da sobrevivência. Isso muda a forma como vemos os maias. Eles não eram uma civilização perdida, nem um mistério inexplicável. Eram engenheiros brilhantes, tão brilhantes que sua ambição ultrapassou os limites do ecossistema que os sustentava. E assim chegamos ao ponto final desta jornada. O que as pirâmides nos ensinam sobre nós, sobre a humanidade e sobre os limites da inteligência aplicada? As pirâmides maias continuam de pé não apenas como ruínas. Elas são testemunhos de um projeto grandioso de civilização, construído com disciplina, matemática, fé e uma determinação quase inimaginável. Sua engenharia não dependeu de milagres, mas de conhecimento profundo e de sacrifícios coletivos que moldaram cidades inteiras ao longo de séculos. Hoje, quando caminhamos por suas escadarias desgastadas, sentimos algo que nenhum livro transmite totalmente: a sensação de que ali existia um povo que compreendia o tempo de outra maneira. Para eles, cada pedra era um elo com o cosmos. Cada alinhamento astronômico era um lembrete de que a humanidade faz parte de uma inteligência maior, não divina, mas estrutural, geométrica, cósmica. E talvez essa seja a verdadeira resposta para a pergunta inicial. Os maias construíram pirâmides impossíveis porque nunca tentaram concorrer com a natureza. Tentaram integrá-la ao seu modo de existir. E, em muitos aspectos, conseguiram. Se este documentário te fez pensar, refletir ou aprender algo novo,
Faça parte da construção do nosso projeto aqui no YouTube. Curta este vídeo, inscreva-se no canal The Brothers Docs e ative o sino das notificações. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas que buscam conhecimento profundo, análise rigorosa e histórias que conectam passado e presente. Muito obrigado por assistir. Nos vemos no próximo documentário.